Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 635 agora, perda e suspensão da mediunidade, capítulo 17, livro dos médiuns. Ainda nos encontramos na pergunta de número 4, dando sequência agora. Mas quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário. Que é lógico, temporário, desde que o médium se reestruture, se reequilibre novamente. Para privá-lo durante certo tempo de toda a comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele, médium, e que assim, razão não há para dele se vangloriar. Tá vendo só? O médium, nós já dissemos isso aqui, médium nenhum deve se vangloriar da mediunidade, das faculdades mediúnicas, porque as faculdades é o mesmo que os dons mediúnicos, os atributos, atributo é a mediunidade. Eu me esqueci agora, mas tudo bem. Aptidão. Então, médium nenhum tem que se vangloriar. Médium não tem que se destacar. Você entendeu? Médium não tem que ficar buscando holofote. Médium não tem que ficar fazendo gracinha para a plateia. Médium é uma ponte. Então, olha só, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele, médium. Então, olha só para você ver. A faculdade não depende dele, médium. E que assim, razão não há para dela se vangloriar. Então, por que o médium vai ter que ficar buscando holofote, se vangloriando? Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, pois de outro modo não haveria intermitências. Então veja bem, aqui eu não sei se você já mediante alguns estudos que você já realizou no livro dos médiuns, Allan Kardec, ele foca a psicografia. Ele foca exclusivamente a psicografia. Restando a nós separar o joio do trigo, que todo método de prudência, de disciplina, não é só mediante a psicografia. A disciplina engloba todas as faculdades mediúnicas, todos os dons mediúnicos. Porque eu sou médium, por exemplo, eu sou médium psicógrafo, e eu sou médium psicofônico, e eu sou médium passista. Então, hoje, lá no centro, os trabalhos hoje é de psicografia. Então, hoje eu tenho que, por exemplo, hoje eu tenho que evitar cachaça, cerveja, churrasco, que eu vou psicografar. Né? E a pessoa vai à casa espírita naquele dia
Porque ele evitou tudo aquilo, então ele ali se coloca à disposição dos mentores espirituais para poder trabalhar através dele. Vamos pensar por esse lado, é simplificando, que não é assim também não, igual eu estou dizendo. Não é facinho assim não. Mas amanhã tem um trabalho que é de psicofonia. Aí ele pensa assim, bom, a psicofonia, eu não preciso me precaver. Não. Eu também sou filho de Deus, né, gente? Tem muitas pessoas que pensam desse jeito. Olha que palhaçada. Eu sou filho de Deus, eu sou humano. É humano, mas tem uma responsabilidade muito grande. Por que não abandona a doutrina dos espíritos para depois falar isso? Hoje tem os trabalhos de psicofonia e tem depois o trabalho dos passes. Ah, não. Eu vou no almoço, vou tomar uma cerveja, vou tomar uma pinguinha, que é um tira-gosto, né? Só para refrescar a garganta, tirar o pó da garganta. E não há mal nenhum comer, fumar. E a pessoa vai à noite à casa espírita. Eu conheço muitos médios que agem dessa forma. Mas isso não é julgamento. Isso é um estudo para mostrar a seriedade mediante todas as faculdades mediúnicas. Porque quando aqui deparamos com Allan Kardec e os bons espíritos tratando a respeito só da psicografia, as pessoas pensam assim, os outros dons estão isentos de disciplina. Eu não preciso me cuidar. Não. Eu vou estudar tudo a respeito de psicografia, mas nada de psicofonia, nada de audição, nada de evidência. Equivoca-se quem pensa dessa forma. Isso é um sentido duplo no livro dos médiuns que nós temos que raciocinar. Então, olha só para você ver. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sobre uma influência estranha. Influência estranha é o espírito. Pois de outro modo não haveria intermitência. De outro modo não haveria comunicação. Se não existisse os espíritos, não existiria. Aí nós podemos usar esse termo. Se não existissem os espíritos, não existiria as faculdades mediúnicas, não existiria a mediunidade. Você entendeu? Só existe a mediunidade e as faculdades mediúnicas, porque existe os seres inteligentes, existe os espíritos. Caso contrário, não existiria. Em suma, a interrupção da faculdade, você observa aqui agora, a interrupção da faculdade, que é faculdade, não é mediunidade. Faculdade é o dom. Faculdade meu Deus do céu, acabei de falar agora uns minutos atrás, mas a cabeça está cansada. Aptidão. Você tem uma aptidão por algum dom. Faculdade é um dom, é uma aptidão. Faculdade. Então você observa que não está tratando aqui de perda e de suspensão da mediunidade. Está tratando aqui da perda e da suspensão da faculdade.
Assim mesmo, essa perda e essa faculdade, essa suspensão dessa faculdade, ela é temporária. Se o médium não conseguir reaver esta faculdade nesta existência, ele vai reaver em outras existências. Daqui 10, 20 reencarnações. Você já parou para pensar que às vezes você hoje sonha em ser médium psicógrafo, mas pelo fato de 10 encarnações atrás você ter desobedecido os desígnios das leis divinas, ter desrespeitado os desígnios das leis do Criador, não significa que você perdeu. Não significa que houve uma suspensão. Não significa. Mas que foi desviado o foco do holofote que você, na época, priorizava. Desviaram aquele foco do holofote que encontrava-se sobre você. Agora, o que você tem que fazer? Através de persistência, perseverança, muita luta, muito trabalho, muita batalha, muito estudo, humildade, você precisa novamente se reeducar. Reeducar. Por isso que não existe desenvolvimento de mediunidade. Porque desenvolvimento de faculdade mediúnica, aliás. Quem precisa se reeducar é o médium, que por vez já é médium. Médium é um atributo. Faculdade é uma luta, uma batalha, é uma reconquista do que você lá atrás, estou usando você com todo respeito. Quer dizer, a pessoa pode pensar assim, mas o Luiz está dizendo você, ele sabe alguma coisa da minha vida? Não, não é assim. É um estudo, então a gente tem que usar esses termos assim. Então a pessoa está aqui, batendo naquela tecla. Mas às vezes ele vai permanecer umas 20 reencarnações sem aquele dom psicografia. Já passou 10. Ele vai ficar mais 10 reencarnações ainda sem aquela faculdade psicográfica. Mas não é só a psicografia. A vidência, a audição, mecânica, semimecânica, intuitiva, inspirativa. Ah, mas a intuitiva e a inspirativa todo mundo tem. Tá, mas é preciso discernimento, né? Porque tem uns que têm intuição só maligna, outras só benigna. Uns têm intuição só boas, outras só intuição que não presta. Mas é faculdade. São dons. Né? Então, olha só pra você que coisa mais interessante, né? Então, de que ele escreve sobre uma influência estranha, pois, de outro modo, não haveria intermitências. Tá. Em suma, a interrupção da faculdade, nós já tratamos disso. Então, você observa que aqui os bons espíritos estão tratando da interrupção da faculdade. Porque aqui na frente, eu vou pular aqui na frente aqui. Por isso é que os espíritos, nenhum termo
em geral, assinam a suspensão da faculdade mediúnica. Tá vendo só? Eu estou tentando tratar isso aqui, mas usando os nossos termos. Por isso é que os espíritos, nenhum termo, em geral, assinam a suspensão da faculdade. Servem para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. Por isso é que os espíritos, nenhum termo, em geral, assinam a suspensão da faculdade mediúnica. Então, onde é que se prova a suspensão? A perda. É a perda do convívio. É a perda da oportunidade a qual lhe foi concedida naquela existência, dele ter chegado àquele nível evolutivo e, por causa da imprudência, ter que voltar lá na estaca zero. Seria a mesma coisa, vamos pensar se a pessoa, depois de muitos anos como médico, chega um momento que ele pode se tornar, um professor numa faculdade de medicina, mas ele comete algo tão sério que ele tem que voltar para a sala de aluno. Ele tem que estudar tudo de novo. Então, isso não deixa de ser uma perda. Perda de oportunidade de evolução. A suspensão da evolução. Olha só para você ver. Nós temos que assimilar. Em suma, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Em suma, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra, às vezes, a solicitude do espírito para com o médium. Agora, cada caso é um caso. Existem espíritos que agem dessa forma aqui para com o seu tutelado. Existem espíritos que não agem por falta de afinidade com aquele indivíduo, onde ele se encontra ali apenas com uma responsabilidade, mas aquela responsabilidade não dá a ele um embasamento para que ele tenha que permanecer ali ao lado daquele indivíduo. Então, cada caso é um caso, por isso nós não podemos generalizar. A quem consagra afeição. Olha só, vou voltar um pouquinho. É uma punição. Demonstra às vezes a solicitude do espírito para com o médium, a quem consagra afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgo. De que o julgou, julgo, meu Jesus amado. Um repouso material de que o julgou necessitado. Isso é muito relativo também. Caso em que não permite que outros espíritos o substituam. Por isso que eu disse, ou dissemos, que é a equipe, que eu não estou sozinho aqui nesse trabalho. Nunca estive. Tem certos espíritos que eles protegem aquele seu tutelado ali, brindando-o. Eles orientam tanto aquele médium,
O médium não obedece, mas eles se afastam, mas eles brindam aquele médium, porque eles são muito amigos, e eles sabem que aquele médium, logo depois que passar aquela fase daquele desequilíbrio, ele vai retornar. Até parece que eu conheço uma pessoa desse jeito, né? Caso em que não permite que outros espíritos o substituam. Mas você entende que cada caso é um caso? 90%. Não é assim. Quando aquelas equipes do bem se afastam, outros espíritos de baixo escalão ali assumem no lugar daquela outra equipe. Ora, no Brasil tá cheio disso. 97% dos espíritas são pseudos. E você sabe o que é pseudo? É charlatão, é mistificador. Luiz, mas você recebe tanta pancada e mesmo assim você não cala a boca, né? Não calo. Eu vou calar quando eu morrer. Apesar que não tá longe, não. Pelo processo natural, segundo Vó Leontina e outros, não tá longe, não. Ah, mas ninguém sabe. Cada caso é um caso. Cada um tem uma bagagem. Então, se Vó Leontina, que me ajudou, está me ajudando, se eu não ouvir esse espírito, e se eu não ouvir também Fernando, eu posso emancipar essa ida. Mas isso eu não faço. Eu permaneço no corpo físico aqui até o último instante, vegetando, gemendo e rangendo os dentes. Mas em sã consciência, nunca que eu tiro a minha vida física. Nós temos o direito de sentar, mas de deitar não. Por mais difícil a trajetória, mas nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus, sabe por quê? Porque eu não sei se você já parou para perceber, todo final de batalha, o sacrifício é maior. Sabe por quê? Porque o canhão falta munição, as armas de fogo do soldado falta munição, os soldados estão todos cansados, com fome, com sede, presenciaram muitas mortes, estão chocados. Então o final da batalha não é brincadeira. Mas você já parou para pensar que todo soldado que chega até o final da batalha, ele é condecorado. E medalha tem valor no peito do soldado vivo e não em estátua. Muitos homenageiam soldados que já morreram. Nada contra. Mas tiveram a oportunidade de homenagear aquele soldado em vida. Por que não homenagearam? Porque o sistema aqui na Terra é falho. A justiça é capenga. Prefere condecorar defunto. Aqui na Terra só presta para a justiça aquele que morre. Aquele que ainda permanece, que se encontra no corpo físico, para a justiça não vale nada.
Por isso que medalha só presta e tem valor no peito de soldado vivo. Em estátua não serve para nada. Ainda mais se tratando do Criador, de nosso Senhor Jesus Cristo, como é prazeroso lutar, aguentar. Tem dias que eu não consigo nem respirar de tanta dor nos pulmões, de tanto levar pancada nas costas espiritual. Tem dias que eu estou com dores tão fortes no tórax que eu não posso respirar com força. Tem dias que eu não posso levantar da minha cama. Aquela tontura como se fosse labirintite. Mas eu não tenho labirintite. Mas eu tenho que levantar devagarinho. Eu tenho que andar como se fosse um gatinho dentro de casa, agachado de 4. Porque eu preciso tomar água. Eu preciso ir no toalete. Eu preciso tomar um suco. E quando eu não consigo, eu fico 2, 3 dias sem se alimentar, deitado, até passar aquela crise. Mas é prazeroso, é pelo Cristo.